Hotel Herald Square, na cidade de Nova York. Uma camareira com um carrinho cheio de lençóis limpos passa pelo corredor do 5º andar, arrumando as camas de cada quarto. Ela limpa o 550, o 551 e o 553, mas pula o 552 porque sabe que as hóspedes não irão abrir a porta. Mulheres estranhas vivem ali há mais de 20 anos. Os registros do hotel dizem que 3 mulheres fizeram check-in no quarto 552. Ida Wood, a irmã e a filha. Ninguém jamais as viu, mas elas sempre pagavam as contas em dia. E pediam leite, café, bacon, ovos e outros tipos de comida quase todos os dias. Um funcionário levava as refeições para elas e recebia uma moeda como gorjeta. As moradoras dali não deixavam ninguém entrar, nem para fazer a limpeza. Jesus! Apenas 2 vezes durante todo o tempo em que trabalhou lá, a camareira conseguiu convencer Ida a trocar os lençóis sujos por limpos. Eca! Mesmo assim, a mulher misteriosa abriu a porta só um pouquinho, o suficiente para passar a roupa suja e não mostrava o rosto. Aí, um dia, tudo mudou. Na primavera de 1931, às 4 da tarde, a porta se abriu. Ida Wood, de 93 anos, olhou para o corredor e pediu à camareira para chamar o médico. Infelizmente, a irmã dela estava muito doente. Uma multidão se juntou rapidamente na porta do quarto 552. Médicos, gerentes do hotel, advogados, camareiras. A imagem do que viram lá dentro ficou grudada na cabeça de muitos nova-iorquinos durante muito tempo. A notícia sobre Ida Wood se espalhou por quase todo o país. Meses e até anos depois, as pessoas ainda falavam sobre a mulher misteriosa. Mas para entender o que aconteceu lá, primeiro temos que saber quem era Ida Wood. Ida chegou a Nova York em 1857, aos 19 anos de idade. Seu sobrenome era Mayfield. Seu pai era um rico produtor de açúcar no sul do país. Em determinado momento, ela resolveu levar outra vida e se mudar para o norte. Lá, em Nova York, se tornou popular rapidinho. Linda, jovem e muito inteligente, descobriu com facilidade com quem queria fazer amizade e quem deveria evitar. Sabia de todas as fofocas e das notícias da vida social de Nova York. A então garota sempre era bem-vinda em qualquer festa. Muitos homens ficavam encantados com sua beleza e inteligência, mas nenhum tinha coragem de engatar um relacionamento com ela, pois não era compatível com os requisitos dela. Aí, um dia, Ida escreveu uma carta para um homem influente da cidade, Benjamin Wood, um empreendedor famoso, proprietário de uma empresa de navios e de um jornal muito conhecido. O irmão de Benjamin era ex-prefeito de Nova York. A carta da Ida era romântica e divertida, pelo qual o convidava para o encontro e ele aceitou. Quando a viu em carne e osso, se apaixonou imediatamente. A partir daquele momento, a vida de Ida mudou totalmente. A mulher agora vivia luxuosamente e qualquer porta se abria para ela. Graças à sua posição social, dançou com o Príncipe de Gales, conseguiu conhecer Abraham Lincoln e muitas outras celebridades. Em 1867, eles se casaram. Ida não se comportava como uma interesseira. Era uma boa esposa e amava o marido. O casal teve uma filha chamada Emma. A vida era perfeita, exceto por uma coisa. Ben era viciado em jogos. Em alguns dias, ele conseguia faturar bastante, mas em outros perdia muito dinheiro. Ao contrário dele, Ida economizava, sabia do valor do dinheiro e temia perdê-lo algum dia. Então, fez um acordo com o marido. Quando ele perdesse, daria a Ida a mesma quantia perdida no jogo. Quando ganhasse, lhe daria metade do que havia ganhado. Benjamin concordou com essa condição. Ida esperava que o marido desistisse de jogar, mas ele continuou.
Por um lado, ela se preocupava com isso, mas por outro, sua fortuna estava crescendo cada vez mais. Em 1900, Benjamin faleceu. Os jornais descobriram que ele não tinha mais nenhum imóvel e nenhuma propriedade, nem muito dinheiro na conta. Todos entenderam que sua grande fortuna estava nas mãos da esposa. Ida Wood se tornou uma das mulheres mais ricas de Nova York. Além de ter propriedades e dinheiro, também era dona do jornal. Nos meses seguintes, passou a comandar o negócio, frequentando muitos eventos sociais, viajando muito e doando altas quantias de dinheiro para obras de caridade. Até que, em 1901, algo aconteceu. Parece que o dinheiro estava começando a enlouquecê-la. Ela temia estar gastando muito, pensava que poderia ficar sem nada algum dia ou que alguém poderia tirá-lo dela. Então vendeu o jornal por mais de $250 mil, além de outras posses que adquiriu ao longo dos anos, como roupas, pinturas, esculturas, móveis e casas. E colocou todo o dinheiro em sua conta bancária. Enquanto isso, a situação financeira do país estava cada vez mais instável. As pessoas estavam apreensivas com a chegada de uma crise. Ida também ficou assim, o que só piorou seu estado emocional. Em 1907, ela voltou ao banco e sacou cerca de $1 milhão de suas contas. A mulher não confiava nos bancos e decidiu proteger seu dinheiro por conta própria. Depois, alugou um quarto no Hotel Herald Square, para onde foi com a filha Emma e a irmã Mary Mayfield. Elas levaram todos os pertences para lá, além de malas cheias de dinheiro. Ida não quis ter nenhum contato com o mundo exterior. Proibiu as camareiras de entrarem no quarto e pediu para que deixasse a comida perto da porta. E foi assim que viveu nas décadas seguintes. Então, quando tinha mais de 70 anos, sua filha adoeceu. Ela foi levada para um hospital, onde faleceu. Ida ficou morando apenas com a irmã, e na primavera de 1931, Mary Mayfield ficou doente também. Ida resolveu sair do hotel e pôr um fim ao seu isolamento. Seu quarto estava imundo e muito bagunçado. Havia restos de comida e lixo no chão. As duas hóspedes mostravam sinais de instabilidade mental. Elas estavam muito magras e usavam roupas velhas e sujas. Havia pilhas de jornais amarelados, caixas de biscoitos meio comidos, bolas de linha e barbante, folhas de papel de presente antigo e várias malas grandes com milhões de dólares dentro. Entre as muitas coisas encontradas, havia títulos com ações valiosas que não tinham sido descontadas havia décadas. Na época, o valor total deles já tinha aumentado para $175 mil. A irmã faleceu e os médicos a tiraram do quarto. Ida os ajudou, mas tinha medo de deixar a porta aberta. E tinha seus motivos. Afinal, havia 54 malas cheias de dinheiro. Algumas foram guardadas em um armazém no subúrbio. Elas estavam cheias de tecidos e vestidos da Europa, colares caros, pulseiras, relógios e pedras preciosas. Foi encontrado um colar avaliado em $40 mil dentro de uma caixa velha de biscoito. Mais $250 mil foram achadas em uma caixa de sapatos. Uma das enfermeiras que cuidava da Ida descobriu $500 mil em espécie no vestido dela, dentro de um bolso. Todos entenderam que Ida não poderia viver sozinha. Ela estava doente, fraca, então a transferiram para outro quarto, em outro andar. Advogados e parentes próximos reconheceram sua incapacidade mental e começaram a contabilizar sua fortuna. Durante a investigação, a notícia da riqueza da mulher se espalhou por toda Nova York. Algumas pessoas se autoproclamaram parentes dela. Cada uma reivindicava uma parte da herança. A saúde de Ida foi piorando cada vez mais. Quando lhe ofereciam água e comida, ela perguntava quanto aquilo custava. Se alguma coisa fosse mais cara que $1, não aceitava. Ida achava que estava sendo mantida em cativeiro, então sempre olhava para o lado de fora da janela e gritava por socorro. E considerava praticamente todos à sua volta como inimigos, menos as enfermeiras, que eram suas confidentes.
A mulher lhes contava coisas sobre sua vida e até alguns segredos. Em 12 de março de 1932, Aida morreu. Pouco depois, um processo judicial complexo teve início para dividir suas propriedades e dinheiro. Mais de 1.000 pessoas compareceram à audiência. Muitas eram de Louisiana, se dizendo parentes de Aida ou do pai dela. Enquanto isso, uma investigação sobre a identidade de Aida continuava. Eles descobriram que ela nunca tinha vivido no sul. Seu pai não era dono de nenhum canavial e seu nome verdadeiro era Ellen Walsh. A mulher nasceu e foi criada em bairros pobres de Dublin, na Irlanda. Mas o mais interessante é que Emma não era sua filha, e sim irmã. Ninguém sabia porque elas fingiam o contrário. É possível que o marido de Aida soubesse, mas ele nunca revelou os segredos da esposa. O maior segredo de Aida foi descoberto, mas algumas dúvidas sobre ela continuam. Como uma irlandesa pobre conseguiu entrar no círculo de boêmios ricos de Nova York tão facilmente e com tanta rapidez? Por que a irmã fingia ser sua filha e o que exatamente causou sua insanidade?